José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É Jesus entrando na história. É o Pai que veio intervir na nossa história humana. E por isso que o arcanjo está indo ao encontro de... O anjo, melhor dizendo, está indo ao encontro de José para dizer: José, não tenha medo. Porque José não conhecia a profundidade dos desígnios de Deus. E por isso que, secretamente, José pensou em abandonar Maria. Não, José não estava duvidando de Maria. Mas José sabia que havia um segredo entre Deus e Maria. Ele não podia entender qual era. Por isso, ele se reservou, ele se retirou para o seu silêncio. Quando a gente não compreende, a gente se retira para o silêncio da escuta, para buscar sem julgar, nem fazer as nossas ilações, nossos julgamentos, nossos impulsos sentimentais. A gente escuta na pureza do silêncio da alma Deus nos falando. Deus nos fala por sonhos, Deus nos fala pelos anjos, Deus nos fala pela palavra, Deus nos mostra o caminho que nós não conhecemos. E José não sabia, não conhecia o desígnio que Deus tinha para ele. Veja, não era somente para Maria, mas José foi escolhido. José foi chamado para ser pai desta criança. O pai que fosse assumir a humanidade dele, ainda que não participasse diretamente da concepção, porque, como diz a palavra, Maria concebeu por obra e poder do Espírito Santo. Mas pai não é somente aquele que faz, é aquele que cuida, que cria. E como diz o nosso amado Papa Francisco, não é questão de pai adotivo. Pai é pai. E José é o pai de Jesus. E ele agora precisa entender que, assim como Maria foi chamada na sua virgindade, na sua pureza e na sua integridade, a ser colaboradora do plano salvador de Deus, para ser a mãe de Jesus, assim como ela foi chamada para entregar-se de corpo e alma, do seu ventre e do seu seio, mas de todo o seu ser, para que nela o ser divino habitasse, José também é colaborador desta graça. Jesus precisa de um pai, Maria precisa de um companheiro, de um homem de verdade, de um homem de Deus. José é chamado a cuidar do que é de mais sagrado para Deus, seu Filho eterno e altíssimo, a sua mãe, que não podia ficar uma mulher só neste mundo tão cheio de preconceitos e de maldades. E José acorda do sonho e vai assumir o desígnio de Deus para a sua vida. Não dá para celebrar o Natal, a graça da vinda do Salvador, sem se abrir para essa verdade. A verdade de que Jesus veio nos salvar. Ele precisa da colaboração de homens, como Maria, como José, que se colocam inteiramente como colaboradores do desígnio salvador do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você.